Olá, vamos falar agora um pouco sobre as gestações gemelares. As gestações gemelares elas ocorrem após a fecundação de um ou mais óvulos ou também a divisão de um óvulo fecundado. Então, quando ocorre a fecundação de dois ou mais óvulos, as gestações são de embriões separados e podem ter o mesmo sexo ou sexos diferentes. Já as gestações gemelares que originam de um embrião, pode ocorrer a divisão com o passar dos dias após a fecundação. E de acordo com o número de dias que ocorre essa divisão, dá origem à formação de uma ou duas placentas e duas bolsas. Então, se a divisão do embrião ocorre até 4 dias, mais ou menos, depois da fecundação, vão se formar duas placentas, provavelmente com embriões do mesmo sexo. Se ocorre a divisão entre 4 a 8 dias, vai se formar uma placenta e duas bolsas. Se essa divisão ocorre entre 8 a 11 dias, mais ou menos, ocorre a formação de uma placenta e uma bolsa única contendo os dois embriões. E se ocorre a divisão após 11 dias, ocorre a formação de uma bolsa e provavelmente os gêmeos podem ser gêmeos conjugados, que são gêmeos chefópagos. A gestação gemelar é considerada uma gestação de alto risco, porque tem um risco maior de desenvolver complicações na gravidez, tanto do crescimento dos bebês, quanto da quantidade de líquido formado, a circulação de sangue entre os dois fetos, e também tem um risco de aumento de pressão, diabetes gestacional e o mais comum, que é o trabalho de parto antes do tempo. A maioria das gestações gemelares, o parto ocorre abaixo de 37 semanas, então o risco de prematuridade é grande. Uma das medidas que deve ser feita no caso da descoberta da gestação gemelar é manter o uso do ácido fólico, que tem um risco também de desenvolvimento de anemia ferropriva, devido à baixa absorção de ferro e também a formação de hemácias pela deficiência de ferro. Então, além do uso do ferro nas vitaminas que normalmente são usadas, a gestante deve usar o ácido fólico durante toda a gravidez. As gestações gemelares elas são chamadas de monocoriônicas quando forma-se uma única placenta e dicoriônicas quando formam duas placentas ou mais. As gestações gemelares, o acompanhamento no pré-natal deve ser feito normalmente a cada 15 dias a 3 semanas e no caso das gestações que formam duas placentas, as ultrassons são feitos basicamente a cada 1 mês e no caso das gestações em que é formada uma placenta, o ultrassom deve ser realizado a cada 14 dias a partir de mais ou menos 16, 17 semanas de gravidez. Então, a gente sempre tem que estar de olho na gestação gemelar com relação às complicações, fazer o rastreamento de infecção do trato urinário, avaliar o risco de essa gestante ter o parto prematuro, com a medida do colo uterino no ultrassom transvaginal quando for realizar o ultrassom morfológico e também orientar essa gestante que existe o risco do nascimento prematuro. E no nascimento prematuro desses bebês serem encaminhados por acompanhamento no CTI neonatal. Então a gestante deve estar preparada para essas condições também.